Shalom, meus ahim, meus irmãos, meus amigos, né? Sejam todos bem-vindos, como sempre eu digo, né? Que é muito satisfatório estarmos juntos aprendendo, né? Hoje são 6 de Tammuz, do ano 5785, 1º de julho de 2025. A paraxá que estamos estudando é Rucat, decreto, né? A leitura integral desta paraxá, desta porção, está no livro de Números. O capítulo é o 19, verso 1, e vai até o capítulo 22, verso 1. Para hoje temos a terceira aliar, é a terceira porção para hoje, né? Li no livro, no mesmo livro de Números, capítulo 20, verso 7, e vai até o versículo 13. Temos também no livro de Juízes, capítulo 11, verso 1 a 33, e é a conclusão, é a Haftarah. E nossos amigos já estão presentes, cooperadores, né? Pessoal lá de Vila Velha, Ruth e Rudá, também Morei Moshe, que a partir de agora darão continuidade. Shalom. Ok. Amém. Shalom, Leculan. Shalom. Então, vamos iniciar aí com a leitura em hebraico, no Ure Moshe. Tá. Amém. Amém. Shalom Aleculam. Vamos fazer a leitura. Vai da beira Adonai, Moshe lemor, kach et hamate, והקהל את העדת, ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ומימיו, והוצאתם להם מים. מהסלע והשקטה, את העדה ואת בעירם, ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם שמעו נא המורים, מהסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים, ויצאו מים רבים, ויתצאת העדה ובעירם. ויאמר אדוני למשה ואהרון יענו לו, האמנתם בי להקידישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, המה מרבה אשר ראו רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם. Amém. Amém. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falareis a rocha diante de seus olhos, e dará as águas, e tirareis para eles águas da rocha, e darei de beber à congregação e aos seus animais. E tomou Moshe a vara de diante do Eterno, como lhe ordenou. E juntaram Moshe e Arão a congregação diante da rocha. E Moshe lhe disse: ouvi, rogo, rebeldes, porventura podemos fazer sair água dessa rocha para vós? E levantou Moshe sua mão e feriu a rocha com a sua vara 2 vezes, e saiu muita água, e beberam a congregação e seus animais. E disse o Eterno
E disse o Eterno a Moshe e a Arão: Porquanto não creste em mim, para santificar-me aos olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis essa congregação à terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque brigaram os filhos de Israel com o Eterno, e ele santificou em virtude delas. Amém. Então, essa aí está a terceira liar, Parashá de Rucat. Na Parashá da semana passada, nós estudamos sobre Parashá de Cora, onde um levita chamado Cora desafiou a liderança de Moshe e Arão, enfatizando que todo o Israel, todo o povo de Israel era santo. E em resposta, Deus confirmou o chamado de Moshe e Arão por meio de 2 milagres. A terra se abriu, engolindo Cora e seus seguidores, e o cajado de Arão floresceu. Parashá de Rucat, o Roshi deixou, já esclareceu, né? Quer dizer decreto, ordenança, nos lembra do aspecto de mitzvot, de mandamento da Torá, que são divididos em 3 categorias principais: Edut, Mishpatim e Hukim. Edut são mandamentos comemorativos que representam algo, né? Por exemplo, comer matzá em persa. Mishpatim são mandamentos lógicos, racionais, né? Como a proibição de assassinatos, roubar, etc. E os Hukim são mitzvot que transcendem razões, por exemplo, as leis de Kashrut, são leis dietéticas judaicas, né? E as leis de purificação através de Pará do mar, do que está tratando a Parashá de Rucat hoje. Embora Hukim sejam leis que parecem não ter explicação racionais e permanecem indecifrável para a nossa limitada compreensão, podemos confiar que Hashem tem boas razões para instituí-las. Assim como as crianças nem sempre entendem o que seus pais estabelecem certas regras, nem sempre entendem as intenções ou as razões, assim somos nós com nosso Pai Celestial. Quando nós perguntamos por quê e recebemos uma resposta, porque eu disse, porque eu ordenei, né? Aí com fé infantil devemos ficar satisfeitos. Certeza de que Ele sempre tem algo bom em mente. E por isso o obedecemos por amor, por reverência. Isso são os Sukim, né? Parashá de Rucat trata dessa forma de atender uma ordenança de Hashem. Provérbio capítulo 3, versos 5 e 6 diz: Confiem no Senhor de todo o seu coração e não apoiem em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O mesmo então acontece com a lei misteriosa no início da Parashá de Rucat. A lei da purificação por meio
da novilha vermelha, uma vaca vermelha, de 3 ou 4 anos, cuja cinza tem o poder de purificar impuros, né? Em particular, aquelas pessoas impuras por entrar em contato com a morte. Então, a novilha vermelha, que era abatida, queimada fora do acampamento, no Monte da Unção, que fica no Monte das Oliveiras, em frente ao portão leste do Monte do Templo, diferentemente dos animais de sacrifícios que são oferecidos no altar do templo sagrado. Esse sacrifício era feito a uma certa distância de frente para o templo sagrado. Em seguida, suas cinzas são misturadas aí com a água de nascente, né, água natural, e uma solução que a Torá chama de água de purificação. Então, essa solução é usada para limpar o que é cerimonialmente impuro. Estado de pureza ritual tido por meio das cinzas de pará do mar, né, da vaca vermelha, é um pré-requisito necessário para participar de qualquer serviço no templo. Para que a novilha vermelha seja selecionada, seja separada para esse propósito especial, ela precisa estar sem manchas ou defeito e uniformemente vermelha, incluindo o casco, nariz, pálpebras, né? Também deve estar isenta de defeitos internos ou defeitos externos. Mesmo 2 pelos de outra cor no corpo da novilha vermelha a desqualificam para os fins de purificação. E além disso, ela nunca deve ter usado jugo, ou seja, realizado algum trabalho físico. Então, era algo muito extraordinário, né? Há um comentário rabínico tradicional sobre essa paraxá de Rucate, que a maneira como as cinzas de uma novilha vermelha purificam uma pessoa da impureza é um mistério, né? Como uma solução de uma água misturada com a cinza de um animal queimado pode purificar alguém em estado de impureza. Isso é especialmente misterioso à luz do paradoxo de que aquele sacerdote ritualmente puros que preparava a cinza tornava-se impuros no processo da sua preparação. Então, no cerne da fé judaica, contudo, está a abertura ao questionamento e, consequentemente, a grande discussão a respeito da novilha vermelha. Ainda assim, em questões de fé e Hukim, que transcende o raciocínio, nem sempre há resposta para todas as perguntas. Contudo, quando olhamos para o sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach, podemos entender melhor essa parte na Torá. Os requisitos que cercam o processo de sacrifício da novilha vermelha, né, de Pará do mar, foram cumpridos por Yeshua HaMashiach. Ele não apenas era sem pecado, sem mancha, né, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, João 8, 46, como também foi morto fora do acampamento, né, Hebreus 13, 12 e 13.
Então, por meio dele, por meio de Yeshua, a Machia, podemos ser purificados de todas as nossas impurezas. 1 Pedro 1, verso 2, Hebreus 12, 24, Apocalipse 1, 5. Não com a cinza da novilha vermelha, nem com sangue de touros e bodes, mas com um sacrifício mais perfeito, né? Ele mesmo, Yeshua, por meio dele, não apenas recebemos a purificação da contaminação do pecado, mas também recebemos a redenção eterna. Lá em Hebreus 9, 13, 14, né? Ele não entrou por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Então, o sangue de bodes, de touro e a cinza de uma novilha aspergidas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, tornando-o exteriormente puro. Quanto mais, pois o sangue de Yeshua HaMashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará nossas consciências de atos que nos conduzem à morte, para que servimos ao Deus vivo. Então, no capítulo 20, verso 1, fala assim: E vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Sim, no primeiro mês, e esteve o povo em Cadesh. E morreu ali Míria e foi sepultada ali. Então, acredita-se tradicionalmente que Moshe recebeu a lei de Pará do Mar, a lei da vaca vermelha, da novilha vermelha, no segundo ano após deixar o Egito. Então, durante o relato de Êxodo, quando o Michigan foi erguido, mas só aparece nessa porção da Torá porque os israelitas precisavam ser purificados após a morte de Míriam no deserto. Embora fosse uma profetisa de Israel, que liderou as mulheres nos cantos, nas danças, nas alegrias, quando os israelitas escaparam do exército de Faraó pelo Mar Vermelho, ela também se manifestou contra a liderança de seu irmão Moshe, depois que ele se casou com uma mulher etíope, né? Então sua morte é tão escassamente registrada que ocupa apenas meio verso, aqui no capítulo 20, verso 1. É claro que Miriam tinha já mais de 120 anos e as pessoas parecem estar preparadas para sua morte ou impassíveis, né? Não há menção de luto por ela e quase imediatamente após sua morte reclamam da falta de água. Uma das coisas maravilhosas sobre a Torá é que a Torá não apresenta apenas o lado positivo dos Bene Israel, mas também registra os seus fracassos, suas infidelidades, né? Para que possamos aprender como exemplo. 38 anos se passaram desde que os israelitas acreditaram no relatório maligno dos 10 homens que retornaram da exploração da Terra Prometida, para achar que estudamos semana passada. Então a fé nas palavras desses homens os condenou a vagar pelo deserto até que aquela geração morresse ali. Então, em vez de aprenderem
a andar pela fé, confiando em Deus para a sua provisão, para a sua proteção, com um coração temeroso e incrédulo, eles anunciaram o pior resultado possível. O capítulo 20, verso 4. Porque trouxeste a congregação do Eterno a este deserto, para morrer ali, nós e nossos animais? Aí nos faz lembrar de Jó, que disse sobre os seus problemas, né? Jó disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, quando nos concentramos naquilo que tememos, enfrentamos a perigosa possibilidade de que isso se torne uma realidade em nossas vidas. Em vez disso, diante de sérios desafios da vida, precisamos manter uma atitude de fé, de confiança em Deus e meditando em suas palavras, nas suas promessas que Ele tem para conosco. Quero, nesse momento, passar a palavra aí para o Murilo Moshe, continuar aí, né, com a Paraxá. Amém. Amém. São orientações muito importantes para todos nós, pois o Eterno, quando nos permite passar por muitos, vários desafios, é justamente para que nós venhamos crescer nessa aproximação com Ele. Nós vemos que o episódio do capítulo 20, versículo 3 em diante, diz assim: não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moshe e Aharon. E o povo contendeu com Moshe, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Eterno. E por que nos trouxeste, ou trouxeste a congregação do Eterno a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moshe e Aarão se foram de diante do povo à porta da tenda da reunião e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Eterno lhes apareceu. Nós vemos que o povo ele tem uma reação ao invés de ter uma ação, uma atitude de fé. Eles têm uma reação. E qual é essa reação? É justamente ao invés de clamar ao Eterno ou pedir a Moshe para clamar ao Eterno a fim de que viesse uma provisão, eles vão reagir contrário àquilo que nós conhecemos como fé e esperança. Qual é a reação deles? Logo, eles se lembram do Egito, aquilo que era passado, deveria ser passado na vida deles, e eles começam a questionar acerca do momento em que eles estão vivendo. E eles começam a trazer palavras que são palavras de julgamento, palavras que foram direcionadas à liderança, mas que não tinham fundo de verdade. Então, qual tem sido a nossa reação diante dos desafios? Então, o relato demonstra que, como o povo reagiu à falta de água no deserto,
é que um dos lugares onde é sabido não havia abundância de água. Mas esta reação demonstra o baixo nível de relacionamento do povo com o Eterno. A palavra congregação em hebraico, nós temos duas palavras, inclusive, que a palavra edá é uma palavra, é um grupo menor, e depois nós temos a palavra kahal, que seria um grupo mais comum para a congregação, ou um grupo que seria um termo usado para a congregação no geral. Essa palavra edá ela é mais específica, apesar de ser traduzido também como assembleia, multidão, congregação, povo. Então, este termo nos fala que do povo de forma genérica. Já a palavra reuniram vem do termo hebraico kahal, que significa assembleia, grupo e congregação. É interessante, nós vamos ver daqui a pouco no decorrer, que nós temos aqui uma palavra específica que vai denotar um grupo dentro do povo, não o povo na sua totalidade, mas um grupo em específico dentro dele, e demonstra algumas pessoas que se dizem representantes do povo, né? Então, essa especificamente não seria toda a congregação no sentido geral, mas uma boa parte do povo que deveria agir crendo no eterno e agiram ao contrário. Então, eles foram reclamar com Moshe por causa das condições extremamente difíceis do deserto. E aí eles contenderam com Moshe. A palavra contender em hebraico é a palavra riv, né? Essa palavra riv, nós temos a palavra merivá e nós temos a palavra riv. Riv, ela não seria uma grande contenda, mas ela pode se tornar uma merivá, que seria a palavra para uma contenda, é uma grande contenda, né? É uma situação mais complicada em cima dessa expressão. Essa palavra nos fala sobre uma luta pela afirmação entre partes, mas uma luta que é travada através das palavras. As duas partes querem afirmar ou reafirmar. A sua razão é meio à discussão. Os argumentos dos representantes do povo são altamente contraditórios, pois dizem: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Eterno. Então, eles trazem palavras contra si mesmos, que estavam comprometendo o seu próprio destino. E nós precisamos tomar muito cuidado, termos muita cautela quanto àquilo que nós falamos, quanto àquilo que nós proferimos, porque isso pode gerar coisas tanto na nossa vida quanto na vida daqueles que estão ao nosso redor. Pois assim nós aprendemos uma coisa muito importante no livro de Gênesis, que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Então, o Eterno criou todas as coisas através da sua palavra. E a palavra de um ser humano pode criar coisas, pode criar situações. Então, por isso que nós precisamos ter o cuidado com aquilo que nós falamos, daquilo que nós falamos, ou seja, as palavras, elas têm um poder de influência tanto positiva quanto negativa, como nós vamos ver, por exemplo, a própria expressão palavra no hebraico. A expressão palavra, em hebraico, ou palavras, é devarim, palavras no plural,
que no singular seria a palavra davar, que é exatamente a, a mesma expressão para coisas. E qual seria a associação entre a palavra palavra e coisas? Significa que as palavras elas geram coisas, né? Portanto, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Yeshua já nos alertava e nos alerta lá em Mateus capítulo 12, versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Provérbios capítulo 19, versículo 20, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então veja a relação então entre palavra e coisa, né? Porque o que qual é a função do fruto? O que representa o fruto? Representa acontecimentos, representações. Então nós vemos Yeshua, tanto Yeshua quanto o próprio Tanar e a própria Torá nos dirigindo essas advertências para que nós tomemos cuidado com aquilo que nós proferimos. Portanto, nós percebemos que esta palavra que eles disseram nos fala sobre a disposição para a morte que estava em seus corações. Eles parecem não querer a vida, preferem morrer, rendendo-se ao deserto, ao invés de lutarem para alcançar a vitória que lhes fora prometida pelo Eterno. Com essa afirmação, eles estão dizendo literalmente: nós estamos prontos para morrer. E eles afirmam que isso deveria ter acontecido perante o Eterno. A expressão usada como perante ou usada como diante de seria a palavra panim. Às vezes aparece como lifnei, às vezes aparece como outra expressão como lefanai, lefanai diante de mim, lifnei diante de, lefanim diante, né? Que seria literalmente uma expressão para a palavra rosto ou a palavra faces literalmente, né? Ela sempre aparece para designar um plural que vai indicar a pluralidade de elementos que compõem o rosto e naturalmente demonstram qual é a disposição de coração da face a quem se contempla. Então, quando eles disseram essa expressão, eles disseram isso, queriam dizer que gostariam de serem parte do juízo que caiu sobre os seus irmãos quando pecaram e morreram no deserto. Então, o Eterno se tornou para aquelas pessoas aquilo que eles precisavam naquele momento, o juízo. As palavras, elas são tão influentes que elas podem, como nós comentamos, gerar influência na vida de outros, não somente na vida daqueles que estão falando aquelas palavras. Ela pode gerar resultados bons ou ruins na vida de outras pessoas. A ponto de é interessante que o Eterno dá uma ordem a Moshe e no decorrer
de maneira confusa, parece que acontece outra coisa quando a gente analisa as palavras hebraicas para a congregação. No capítulo 20, versículo 8, nós temos a ordem do Eterno dizendo: toma a vara, ajunta a congregação. A palavra hebraica que aparece é edá, né? Tu e Arão e teu irmão e falai a rocha. É um outro detalhe também. Perante os seus olhos e dará sua água, assim lhes tirará a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moshe, ele fez parcialmente, ou seja, aquelas palavras negativas tiveram também um reflexo na vida de Moshe. Aí nós vamos ver no decorrer que o Eterno, sim, de maneira declarada no texto em português, já coloca que ele fez o contrário, porque o Eterno mandou ele e Aharon falar a rocha. E aí, qual é o propósito de falar a rocha? É justamente mostrando o poder da palavra. Ou seja, essa aliá, ela gira em torno dessa questão do poder da palavra dita, da palavra liberada, e o cuidado e o esmero que nós precisamos ter quanto a essa questão ao proferirmos algo. Então, ele faz parcialmente, porque edá seria uma palavra usada para definir uma congregação mais restrita, os representantes de uma congregação maior, a liderança. Então, o Eterno manda ele juntar essa congregação diante da rocha, para que os mesmos vissem esse milagre. E aí ele vai, de maneira desordenada, no versículo 10, juntar a Carral, que é a congregação, já não é especificamente a liderança, mas a congregação no geral, o povão comum. O texto diz assim: e Moshe e Aharon reuniram a congregação, Carral, e já não é mais Edá, diante da rocha. E Moshe disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ou seja, ele ele desobedece mais um detalhe que o Eterno havia falado para ele fazer. Então, a minha conclusão para esta aliá é que tomemos cuidado com as palavras, que elas podem gerar tanto em nossas vidas quanto na vida de outros algum resultado. Né? Quero retornar a palavra para o Sheudá. Amém. Boas explicações, Moremoché, né? Uma coisa importante que a gente conseguiu detectar nessa aliá de hoje, que o povo talvez tenha perdido uma lição valiosa devido a essa ação de Moshe, né? Porque quando andamos com Deus, fortalecido aí pelo seu Rua HaKodesh, da sua palavra, podemos falar sobre um problema, né? E liberar o poder de Deus em nossa circunstância, né? A nosso favor. Embora Deus perdoe nossos pecados por meio de Yeshua HaMashiach, quando fazemos nossa techuvá, quando nos arrependemos, né? A nossa desobediência a Deus não só tem consequência para nós, mas também para os outros, especialmente quando estamos em uma posição de liderança, que era o caso de Moshe e Arão, né? Nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, têm certeza de que representamos Deus como Ele realmente é, né?
Eles testemunham o caráter e a vontade de Deus em nossas ações, em nossas palavras. E mais importante ainda, estamos em obediência a Deus, agindo quando devemos agir e falando palavras da vida como devemos falar, né? Então é claro que nem sempre representamos Deus perfeitamente, né? Somente Yeshua pode fazer isso, mas podemos fazer a diferença que pode ressoar pela eternidade. São um grande exemplo que nós possamos absorver dessa paraxá, né? Verdade. Medir as nossas ações, medir as nossas palavras, né? E tentar o máximo representar Deus nas nossas ações. Em Romanos 8, capítulo 2, diz assim, porque por meio de Yeshua HaMashiach, a lei do Espírito que dá vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então vamos valorizar, né? Falando de Rucat, do sacrifício ali da Pará do Mar, né? Representando aí o sacrifício de Yeshua, né? Nós fazer, representar Deus nas nossas ações, nas nossas palavras, mas e termos cuidados, né? Muito cuidado com as consequências das nossas ações. Eu quero finalizar aí, agradecer o Morei Moshe, né, por mais uma boa explicação aí dessa paraxá. O Eterno Amém. possa continuar te abençoando, Moshe. E eu quero dar Amém. um saludo a todos os participantes aí da sala. E volto aí a palavra para o Rosh Shalom. Shalom, Leculan todo. Shalom. Shalom, Rosh Rudá, muito obrigado, Moshe. São Amém. palavras importantes, né, que a gente ouve. E esse negócio do silêncio, ter cuidado com a nossa fala, isso é muito importante, né? Tem um versículo lá no Provérbios 17, parece, 28, que diz: até o tolo, quando se cala, né, ele se torna sábio, né? Amém, é verdade. E aquele que cerra os dentes, os lábios, aquele que cerra os lábios, ele é um bem-aventurado. Então, esse conselho, essa orientação, como todas as demais orientações, nos leva a um destino melhor, né? Um caminho melhor. A obediência é muito importante. E ainda falando do sacrifício de Yeshua, muito importante, como o Rosh Yehudá citou aí, ele é nosso cordeiro, ele é nosso sacrifício, né? E aí, mas temos que fazer algo, né? Tem que fazer algo, aquilo que aquilo que a gente não pode fazer, o Eterno faz, né? Por meio de Yeshua, todos nós. Então, Amém. hoje entrou a questão do morto, quem tocar no morto. Então, a posição é essa mesmo. Nós iremos fazer, sim, o mikvê no terceiro dia e no sétimo dia, tá? Porque tem coisa que fica difícil de entender. E tá aí, a Paraxá já diz, né? Mas aquilo que a gente pode entender, que vai melhorar nossa situação espiritual, a gente faz, tá bom? E assim por Amém. diante. Isso é importante. Amém. Mas quero agradecer a vocês dois. O dia de hoje é importante a presença de vocês. Como agradecer os Amém. nossos amigos presentes, né, aqui nessa sala maravilhosa, nessa sinagoga virtual. E dizer que são 3 dias na semana para os nossos amigos que estão chegando hoje, né? São 3 dias na semana, no domingo, na terça e na quinta-feira, né? Sem contar as programações da O Rei Davi, que serão pôr do sol da sexta-feira, que é o Shabat, Kabbalat Shabat, pelo Rei Davi. Temos o Shaharit a parte da manhã, temos a tarde do Shabat o Zaquim Abiese, né? Com aquele estudo importante das 15 horas. E à tardezinha temos o Halero,
lá para o Tucuruvi, administrado lá por o Rabino Shai. Então, temos aí muitas informações, muito estudo, um prato cheio, né? Para deixar o Shabat muito respeitado, muito honrado, porque o Shabat é o dia que a gente deve estar, sim, mais conectados, né? Mais próximo do Criador. Ok? Verdade. Ah, Obrigado mais uma vez, a você, Vila Velha. Um abraço para você aí, Vila Velha. Que o Eterno continue abençoando, tá? Bem, Quero agradecer ah, também os pode. amigos aqui Uhum. presentes. Encerra a gravação, por favor. Ah,